A fumaça preta que subia dos restos de um comboio russo na periferia de Huliaipole não era apenas o sinal de um tanque destruído. Era o cheiro do fim de uma era. Eu me lembro do silêncio ensurdecedor que se seguiu ao último estrondo. Um silêncio que pesava mais do que as próprias explosões. Estávamos ali, escondidos entre os escombros de uma antiga fazenda, observando pelo binóculo o que parecia impossível. Soldados russos, aqueles que nos disseram ser a elite, estavam literalmente correndo. Não era uma retirada tática, não era um reposicionamento, era pânico puro. Eles tropeçavam nos próprios equipamentos, abandonavam rádios que ainda chiavam ordens desesperadas e corriam para lugar nenhum. Naquele momento, eu senti um calafrio que não vinha do vento frio da estepe ucraniana, mas da percepção de que o tabuleiro tinha acabado de virar. O que você está prestes a ouvir não é apenas um relatório de guerra ou uma análise fria de movimentos de tropas. É o relato de como o medo mudou de lado. Em uma única semana de fevereiro, o que o mundo viu foi o colapso de meses de planejamento do Kremlin. 2 assaltos massivos, um nas ilhas do rio Dnipro e outro na região de Alexandrik, transformaram o que deveria ser uma ofensiva de inverno russa em um dos recuos mais humilhantes da história moderna. Eu sei o que você está pensando, que já ouvimos promessas de vitórias antes, mas desta vez o som do chão tremendo era diferente. Era o som de uma estratégia de 3 fases que ninguém viu chegar. Uma armadilha psicológica tão bem armada que transformou soldados veteranos em, como dizemos por aqui, galinhas sem cabeça. Imagine o cenário no rio Dnipro. Durante meses, aquelas pequenas ilhas no meio da correnteza eram o orgulho de Putin. Eles as chamavam de fortalezas inexpugnáveis. Dali, os operadores de drones russos se sentiam deuses, caçando civis na margem oposta como se estivessem em um safari humano perverso. Eu vi as imagens. Eu vi o brilho nos olhos dos oficiais russos quando acreditavam que o rio era um fosso que os protegia de qualquer vingança. Mas a Ucrânia não jogou o jogo que eles esperavam. Eles não enviaram barcos em missões suicidas. Eles injetaram veneno. Literalmente. A unidade Venom da Ucrânia começou a fazer algo que parecia saído de um pesadelo tecnológico. Converter minas antitanques soviéticas, as velhas TM-62, em bombas planadoras guiadas por drones 3D. O primeiro impacto não foi físico, foi sistêmico. Quando o primeiro depósito de suprimentos explodiu no meio da ilha, o som não foi de uma explosão comum. Foi o som do isolamento. Em questão de horas, os postos de comando russos, aqueles que coordenavam o terror contra as cidades, viraram pilhas de ferro retorcido. E então veio a fase 2, a mais cruel e brilhante de todas. A Ucrânia não atacou os soldados diretamente no início. Eles atacaram o cordão umbilical. Cada bote, cada pequeno barco a motor que tentava levar água ou pão para os homens nas ilhas, era incinerado por drones FPV antes mesmo de chegar à metade do caminho. O rio, que antes era a defesa deles, tornou-se a sua prisão. Eu conversei com um operador de drone que participou dessa caçada. Ele me disse que o olhar de um homem que sabe que ninguém está vindo buscá-lo é algo que nunca sai da sua memória. Os russos tentaram usar drones para levar comida, mas a fase 1 já tinha limpado o céu de qualquer interferência russa. Eles estavam cegos, famintos e apavorados. E enquanto o mundo olhava para o rio, algo ainda maior estava acontecendo em Alexandrik. Foi ali que a verdadeira facada nas costas aconteceu, impulsionada por um silêncio tecnológico que ninguém previu. O desligamento dos terminais Starlink ilegais pela SpaceX foi o golpe de misericórdia. De repente, 90% das unidades russas perderam o contato com seus generais. Eles eram um exército de surdos e mudos enfrentando uma tempestade de aço. Honestamente, mesmo eu custo a acreditar na velocidade com que tudo desmoronou. Em 5 dias, a Ucrânia retomou 200 quilômetros quadrados. Isso é mais do que a Rússia conquistou em todo o mês de dezembro. Mas o custo psicológico foi o que realmente quebrou a espinha deles. Ver oficiais abandonando seus subordinados porque não conseguiam falar pelo rádio. Ver tanques parados porque não sabiam para onde ir. Era o caos absoluto. Mas antes de eu te contar como essa retirada humilhante destruiu os planos de Putin para todo o ano de 2026, eu preciso que você pare e pense em algo que vai além dos canhões. Como é possível que um gigante, armado até os dentes, desmorone tão rápido quando perde a conexão com o seu centro de comando? Sabe, a política e a guerra são como um espelho deformado da nossa própria vida. Muitas vezes, nós construímos fortalezas ao nosso redor, acreditando que estamos protegidos pelo poder, pelo dinheiro ou pela influência. Mas a verdade nua e crua é que o poder sem conexão é apenas uma ilusão de segurança. Na política, como no fronte de Alexandrik, o líder que se isola da realidade, que corta os canais de comunicação com a base ou que confia apenas na força bruta, já está derrotado antes mesmo da primeira batalha. A verdadeira autoridade não vem de dar ordens, mas de ser a voz que os outros seguem porque confiam. Quando o Starlink caiu para os russos,
Não caiu apenas a internet, caiu o mito de que eles sabiam o que estavam fazendo. A lição aqui é clara. Nunca confie em uma estrutura que depende de uma única ferramenta para ser humana. Se você não consegue ouvir o seu povo, você não tem um país, você tem apenas um território ocupado pelo seu próprio ego. Depois que o silêncio digital se instalou em Alexandrique, o que vimos foi um massacre de inteligência. A Ucrânia não avançou como um trator, ela avançou como um cirurgião. O comandante-chefe Alexander Syrski sabia que não podia desperdiçar vidas. Ele usou o que chamamos de estratégia da zona cinzenta. Imagine quilômetros de terra onde ninguém parece estar, mas onde cada árvore tem olhos. Os ucranianos se posicionaram estrategicamente atrás das linhas russas, criando armadilhas de drones que transformaram qualquer tentativa de reforço russo em uma pira funerária. Os soldados de Putin estavam congelando em seus buracos, sem ordens, sem comida e vendo seus companheiros desaparecerem um por um. A liberação de assentamentos como o Dakhne e Kotina não foi apenas uma conquista territorial, foi uma declaração. A Rússia estava acumulando 100 mil homens para uma grande ofensiva de verão. Eles queriam forçar a Ucrânia a uma guerra de trincheiras tradicional, onde o número de corpos conta mais do que a estratégia. Mas ao retomar Alexandrique agora, a Ucrânia forçou Putin a usar suas reservas estratégicas antes do tempo. É como um mestre de xadrez que obriga o oponente a gastar sua rainha para salvar um peão. Cada soldado russo que morre agora tentando retomar o que perdeu em Alexandrique é um soldado a menos na ofensiva de verão que eles tanto planejaram. Eu vi as fotos de satélite das novas fortificações ucranianas sendo erguidas nessas áreas liberadas. Não são apenas trincheiras, são sistemas defensivos complexos, projetados para transformar o solo em um moedor de carne para qualquer um que tente voltar. A Ucrânia está, literalmente, mudando a geografia da dor. E no Dnipro, o cenário é ainda mais desolador para o Kremlin. O porta-voz militar Vladislav Voloshin confirmou o que todos já suspeitavam. As ilhas foram abandonadas. A moral russa evaporou. Quando você vê seus amigos morrendo de fome porque um drone destruiu o barco do pão, a ideologia de mãe Rússia desaparece bem rápido, dando lugar ao instinto de sobrevivência mais básico. Mas há algo que me incomoda profundamente em tudo isso. Enquanto os generais movem peças e nós celebramos as vitórias táticas, há um rastro de destruição humana que não pode ser ignorado. A Rússia, em sua frustração por perder o controle das ilhas, intensificou o que só posso descrever como um safari humano. Eles começaram a caçar civis em Kherson e nas cidades ribeirinhas com drones FPV. Vi relatos de drones perseguindo idosos que buscavam água ou mães com carrinhos de bebê. É um nível de depravação que revela o desespero de um exército que sabe que não pode vencer o soldado, então tenta assassinar a alma da nação. As baixas civis subiram 26% em um ano. É um preço alto demais para qualquer vitória. Mas isso levanta uma questão que ecoa nos corredores do poder em Kiev e em Washington. Até onde um regime pode ir antes de sua própria crueldade se tornar o combustível da sua destruição total? A crueldade na política e na guerra nunca é um sinal de força. É o último grito de quem perdeu a legitimidade. Quando um governo ou um exército começa a tratar seres humanos como alvos de entretenimento ou estatísticas descartáveis, ele já assinou sua própria sentença de morte moral. A manipulação do medo pode funcionar por um tempo. Ela pode calar vozes e dobrar joelhos, mas ela nunca constrói nada duradouro. O que estamos vendo no desespero russo é o colapso da ética como ferramenta de estratégia. A lição para nós, cidadãos comuns, é que devemos vigiar como nossos líderes tratam os mais vulneráveis. Se a estratégia de um governante depende de esmagar a dignidade alheia para manter o controle, esse líder é, na verdade, o homem mais fraco na sala. A verdadeira força política reside na capacidade de proteger, não na eficiência de destruir. A atmosfera em Kiev agora é de uma cautela elétrica. Há uma sensação de que o jogo final começou, mas ninguém quer cantar vitória antes da hora. Afinal, estamos lidando com um animal ferido e encurralado. Os planos de Putin para 2026, que incluíam a captura de Sloviansk e Kramatorsk, agora parecem delírios de grandeza. Ele queria uma guerra assimétrica, onde ele dita as regras, mas a Ucrânia transformou o campo de batalha em um laboratório de pesadelos para os russos. O uso de IA para guiar drones, o desenvolvimento de armas térmicas que limpam trincheiras em segundos. A tecnologia ucraniana está saltando décadas à frente da burocracia pesada da indústria de defesa russa. Eu me lembro de conversar com um engenheiro em uma oficina subterrânea nos arredores de Kharkiv. Ele estava montando um dos novos TM 2025. Ele sorriu, um sorriso cansado, e disse: "Eles achavam que éramos apenas vítimas. Agora eles descobrem que somos o carrasco tecnológico deles. Essa confiança é o que está empurrando as tropas em Alexandrique e Zaporizhia."
A Ucrânia retomou a maior quantidade de território desde a contraofensiva de 2023 e o fez com uma fração das perdas que a Rússia sofreu apenas para tentar segurar uma única vila. É a vitória da agilidade sobre o peso morto. E enquanto as tropas russas recuam, deixando para trás montanhas de munição e equipamentos que agora serão usados contra eles, a pergunta que fica no ar é sobre a sobrevivência do próprio Putin. Como um regime que se baseia na imagem de um homem forte sobrevive a uma humilhação pública desse tamanho. O exército que deveria tomar Kiev em 3 dias agora não consegue segurar ilhas de areia no meio de um rio. A arrogância russa, que por anos foi sua armadura, tornou-se sua maior fraqueza. Eles subestimaram não apenas a capacidade militar da Ucrânia, mas o ódio frio e calculado de um povo que decidiu que prefere morrer lutando a viver de joelhos. O recuo de Alexandre foi tão rápido que os próprios blogueiros militares russos, aqueles que costumam espalhar propaganda, começaram a entrar em pânico. Eles falam em traição, em incompetência, em falta de munição, mas a verdade é mais simples. A Rússia ficou sem tempo. O crédito de sangue que Putin pediu ao seu povo está vencendo. Com quase 4 anos de guerra, as famílias russas estão começando a receber os corpos de volta e percebendo que não há glória em morrer por um pedaço de terra que seus generais não conseguem defender por mais de uma semana. Mas essa desintegração da confiança nos leva a um território perigoso. O que acontece com uma sociedade quando a mentira oficial se torna tão evidente que nem o mais fanático pode ignorar? A confiança é a moeda mais valiosa de qualquer civilização. Uma vez que ela é gasta, não há banco central que possa imprimi-la novamente. Na política, a manipulação da verdade é uma ferramenta de curto prazo com consequências catastróficas de longo prazo. Quando você mente para o seu povo sobre o custo de uma guerra ou sobre a eficácia de uma política pública, você está corroendo os alicerces da própria casa onde vive. Os cidadãos têm a responsabilidade cívica de exigir transparência, não por uma questão de ideologia, mas de sobrevivência. Um governo que teme a verdade é um governo que teme o seu próprio povo. E um povo que aceita a mentira por conveniência está apenas adiando o dia do acerto de contas. Olhe para o que está acontecendo na Rússia agora. A queda da moral não começou no campo de batalha. Ela começou no dia em que a primeira verdade foi sacrificada no altar do poder. A noite caiu sobre o Dnipro, e o silêncio agora é diferente. Não é o silêncio do medo, mas o silêncio da espera. As ilhas estão vazias, o rio corre indiferente ao sangue que foi derramado nele. Mas para os ucranianos esse vazio é uma vitória barulhenta. Significa que os drones de reconhecimento russos não estão mais ali para dirigir o fogo de artilharia contra as casas. Significa que as crianças em Kherson podem, talvez, dormir 1 hora a mais sem o som das sirenes. É uma paz frágil, construída sobre o aço e a coragem, mas é uma paz que ninguém achava possível há 6 meses. Em Alexandrique, a limpeza continua. Cada casa liberada, cada porão onde soldados ucranianos encontram uniformes russos abandonados às pressas, é um tijolo a menos no muro que Putin tentou construir ao redor da liberdade ucraniana. A ofensiva de verão russa pode até acontecer, eles podem enviar mais 100 mil jovens para o matadouro, mas eles agora lutarão contra um exército que sabe que pode vencer. A mística da invencibilidade russa foi enterrada nos pântanos do Dnipro e nas planícies de Alexandrique. O que restou foi apenas a carcaça de um império que se recusa a aceitar que o mundo mudou. A confrontação final não será apenas de tanques contra tanques. Será de uma visão de mundo contra outra. De um lado, o autoritarismo centralizado, que desmorona quando a internet cai. Do outro, uma rede descentralizada de cidadãos soldados que lutam por algo maior que eles mesmos. A revelação mais profunda dessa semana não foi o número de quilômetros retomados, mas a demonstração de que a inteligência, a tecnologia e a dignidade humana são armas mais poderosas do que qualquer reserva estratégica de tropas desmotivadas. Putin pode ser arrogante demais para admitir, mas a guerra, como ele a planejou, acabou. Ele apenas continua movendo os corpos para adiar o inevitável. No final das contas, o que esses eventos nos ensinam sobre nós mesmos? A política, a guerra, essas grandes movimentações de massas são apenas a escala ampliada das batalhas que travamos todos os dias em nossas próprias vidas. A luta entre a verdade e a conveniência, entre a coragem de enfrentar o novo e o medo de perder o controle. A lição que Alexandrique e o Dnipro deixam para a posteridade é que nenhum poder é absoluto e nenhuma derrota é definitiva se houver a vontade de se adaptar e lutar. A natureza humana tem essa capacidade incrível de se regenerar sob pressão, de encontrar soluções criativas onde outros veem apenas o fim. Mas ela também tem um lado sombrio, uma sede de poder que cega e destrói. O padrão que vemos se repetir na história é o do opressor que se torna vítima da própria estrutura que criou para oprimir. A estratégia ucraniana não foi apenas militar. Foi uma lição de psicologia aplicada ao caos.
Eles entenderam que, para derrotar um gigante, você não precisa de uma espada maior. Você precisa fazer o gigante tropeçar nos próprios pés. Que essa história sirva de lembrete para todos nós, em nossas democracias, em nossas vidas pessoais e profissionais. Nunca subestime a força de quem tem um propósito claro. Nunca confie cegamente naqueles que usam a força para esconder a própria incompetência. E, acima de tudo, nunca esqueça que a liberdade não é um estado permanente, mas um processo contínuo de vigilância e ação. O que aconteceu na Ucrânia nesta semana de fevereiro foi um milagre da vontade humana sobre a inércia da tirania. E se eles podem enfrentar o segundo maior exército do mundo e fazê-lo recuar de forma humilhante, o que isso diz sobre as barreiras que nós acreditamos serem intransponíveis em nossas próprias vidas? O cheiro da fumaça em Huliaipóly está se dissipando, mas a lição que ele deixou no ar ficará marcada para sempre. A história não é escrita pelos que têm mais armas, mas por aqueles que se recusam a deixar que o medo dite o seu destino. No final, a verdade sempre encontra um caminho para atravessar o rio, não importa o quão forte seja a correnteza.